Estamos de volta e dessa vez mais uma história incrível, emocionante, daquelas que tiram a gente da zona de conforto, que mexe. É a história de Sarine Fernandes, bailarina de rua, bailarina por vocação, por amor ao que faz. Sarine, muito obrigado por participar do Mandou Bem, com esse sorrisão já. E eu sei que você passou maus situações, foram maus bocados para chegar até aqui. Como foi essa história de chegar, hoje ser bailarina, mas antes, como era a sua história? Como foi a sua história? Não foi fácil, na verdade, mas eu aprendi muito cedo a ser protagonista da minha história, né? Hoje eu sou de uma família onde minha mãe é mãe solo e minha mãe sofreu violência doméstica por muitos anos. Né? A única lembrança que eu tenho da infância foi a última vez que minha mãe sofreu a violência. Né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Cerca de 4 anos. E aí, essa violência machucou você? Não, nunca chegou na gente, assim, de fato, Sei. né? Mas a gente adquiriu Só traumas. emocionalmente, né? Isso, por exemplo, eu desencadeei a dislexia. E aí, quando minha mãe separou do meu pai, e a gente sempre viveu nessa questão da violência. Mas na sua comunidade também existia muita violência? Na minha comunidade também, mas na verdade, quando eu entrei na comunidade, depois que eu conheci meu marido, eu já tinha 17 anos. Mas né? até 17 você morou onde? Até lá eu morava na cidade da Esperança com minha mãe e mais 4 irmãos. 3 irmãos, na verdade. Sua mãe trabalhava em quê? Professora, a melhor das profissões, né? Eu acho que isso diz muito sobre mim, sobre minha mãe, né? Ela é professora e dizem meus irmãos e minha mãe, porque eu não lembro, mas eles dizem que eu sempre dancei em frente à televisão. Todo mundo queria assistir, eu queria fazer balé. Enquanto todo mundo queria assistir televisão, você queria dançar. Dançar, o meu negócio era dançar. Só que a gente não tinha grana para pagar, porque hoje, infelizmente, até hoje o balé é elitizado. Não é uma coisa barata. Exato. Né? E aí eu conto essa história para todo mundo. Minha mãe e minha irmã mais velha conseguiram a doação de um colanzinho, uma roupinha de balé, porém era rosa. E a minha mãe conseguiu na época R$30, o salário mínimo era R$300 e era o que ela recebia. 10% do salário, né? Para criar 4 filhos, né? Uma das minhas irmãs foi para Recife, só que mesmo assim quando vinha é uma despesa, né? É muito menino. E aí minha mãe conseguiu pagar a primeira escola de balé. Eu tenho uma lembrança nítida desse dia, né? Onde foi a primeira escola de balé? No Sesc. Eu agradeço muito a minha tia Rose, no Sesc da cidade. Rose, tia Rose, né? Como ela está falando. Um abraço para você que descobriu esse talento, né? E aí minha irmã e minha mãe pintaram esse colã rosa com tinta tecido, para que Por que ficasse você não queria preto. o colã rosa? Porque a farda era preta. Ah, entendi. E aí minha mãe não tinha dinheiro para comprar a farda do Sesc. Com o colãzinho que ela tinha, ela foi lá, pintou, que a gente já chama recebeu tinturar, doação. né? Pois é. Tinturar. Até hoje eu lembro Bota da cena. numa panela, bota água quente. Um caldeirão grande, colocou água quente, pintou, deixou lá estendido. E eu chorei horrores porque eu gostava do colã rosa, achava que eu não ia ser mais bailarina, porque era uma surpresa que elas estavam fazendo e eu não sabia. Ah, entendi. Tudo matriculou e tudo sem você saber. Sem eu saber. E aí ela me deu o colanzinho e me levou. Me lembro nitidamente o dia que eu cheguei na escola, minha primeira aula com tia Rose, assim foi maravilhoso. E eu ia para o balé com a minha irmã de ônibus, né? E lá era meu refúgio. Eu digo muito isso assim às minhas alunas, que o balé para mim foi um refúgio. E eu sei, infelizmente, que hoje é um refúgio para muitas delas também. Né? Porque muitas delas também passam pelo que você passou. Com certeza. E assim, a gente sofre abuso, a gente não sabe como é na casa de cada criança. Mas você conversa com essas crianças? Sempre, sempre. Você tem um diálogo muito aberto com elas, no muito, caso. assim, a gente acredita que o que traz a diferença no projeto é exatamente isso. O diálogo. É eu saber como me colocar à frente das crianças. Porque hoje é tudo muito rápido, então as crianças às vezes sabem mais do que a gente. Tá, aí você estudou e aí... Estudei o balé e aí fui para outras escolas. Até sempre. Não, eu tô falando, você estudou no Sesc até quantos anos? Até 15. Tá. E aí eu saí, né? E você continuava estudando, paralelamente, Continuava estudando, né? E aí com 14 anos eu tive a primeira oportunidade de ser professora em uma escola que minha mãe trabalhava. E aí nessa escola eu me lembro como hoje também. O meu valor que eu recebi foi uma lingerie que eu não usava, eu tinha 14 anos de idade. Dei para minha mãe. Mas foi uma experiência incrível, porque ali eu descobri que eu não queria ser bailarina, eu queria ser professora. E isso é muito forte assim para mim. Quando eu conto para as minhas alunas, vocês estão aqui, mas não quer dizer que vocês vão ser bailarinas. Os sonhos, eles são transformados. E eu achava que eu queria ser bailarina,
mas eu descobri que eu queria ser, de fato, professora. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu fiz vestibular, passei na UFRN, fiz vestibular em dança, fiz universidade, né, de licenciatura plena em dança. E assim, era uma coisa incrível, porque eu queria muito entrar na universidade, só que nem todo mundo queria que eu fizesse dança, porque de fato dança não dá dinheiro. E aí, mas era o meu sonho e eu fui atrás do sonho e fiz, né, passei. E uma menina disléxica, pobre, na época eu trabalhava na Riachuelo, e no Midway, e aí eu trabalhava muitas horas, saía do meu trabalho, ia de ônibus para a UFRN, estudava até 11 horas da noite, saía de lá, voltava para casa, dormia, e aí era um processo, né? Olha mas só, consegui. Sarine, né? Isso. Já para mostrar para o nosso telespectador que o impossível está entre as duas orelhas, no meio da cabeça. Olha só a vida agitada que ela levou para concluir um curso. Trabalhava numa empresa, na Riachuelo, né? Saía de 10 horas. Saía e chegava lá pela manhã, saía de 6 horas saía de da 6 horas, noite. ia para a faculdade, chegava em casa, estudava até 11, 11h30 para voltar no outro dia começar a trabalhar de novo. E nem tinha o alimento tão que você precisava, né, Nonice? Isso. Era muito escasso porque eram 4 filhos, né, na verdade. Isso. Na época, né, eu comecei a trabalhar, eu morava ainda com a minha mãe. E aí eu ia, só que já aconteceu, por exemplo, eu ter que ir a pé para a UFRN e quando eu chego lá, meu esposo, hoje, né, meu esposo, ir lá me buscar de bicicleta para voltar, porque não tinha passagem. Você saía de onde para onde? Para a universidade? Do Midway. Do Midway para a universidade? Para a universidade, da universidade para casa, já para poder assistir a aula e depois ir para casa. Mas assim, eu fui coberta de anjos lá, tenho amigos que até hoje são os meus amigos de fato. Leva carona e trazia e levava, o lanche que eles levavam, eles me davam Dividiu também. Com você também. E aí não foi fácil, mas eu acredito que me trouxe. Hoje eu acredito muito que a gente não precisa passar por tantas dores para ter de fato o que a gente quer. Tá, aí você se formou e aí como chegou esse projeto agora lá no Japão, né? Como é o nome da comunidade? Na favela do Japão. Na favela do Japão e tem uma comunidade lá dentro, né? Isso, lá é a favela do Japão, é nas Quintas. Sim. Só que o problema é tão maior que se você procurar no mapa, não existe no mapa a favela do Japão. No máximo você vai encontrar Novo Horizonte. Novo Horizonte. Ou a beira do rio, né? O Rio das Quintas. E aí você começou ali. Quando você se formou, você começou a morar lá, então? Quando você casou, você mora lá? Eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 17 anos. E aí foi a primeira vez que eu vi a favela do Japão. Certo. Porque aqui em Natal, as pessoas têm a falsa impressão que não existe favela, mas existe. E aí eu morava na Cidade da Esperança, que a gente sempre disse que a falsa burguesia de Natal é a Cidade da Esperança. E aí quando eu entrei lá, que vi aquelas escadarias enormes, vi as coisas acontecerem, eu digo, eu estou em outro mundo. E meu marido, ele sempre teve uma coisa muito certa, que ele nunca teve vergonha de dizer onde morava. Claro. Ele sempre dizia. As pessoas têm que se orgulhar de suas raízes. Você mora onde? Eu moro na favela do Japão. E ele me ensinou isso, que não importa de onde eu venho. O que importa é onde você quer chegar. O que importa é quem eu sou. Importa onde você quer chegar. Exatamente. Quem você é. O meu caráter não vai se definir de onde eu venho. Claro que não. De jeito claro nenhum. Que não. E é importante que você enalteça isso para que as pessoas percebam, olha, se você mora na favela do Japão, nas Quintas, Novo Horizonte, Sarney, onde quer que seja, tenha orgulho do lugar que você mora. Você não é produto do meio, você só é produto do meio quando você quer. Exatamente. E aí é o que a gente fala do protagonismo, né? De eu entender que eu que vou contar a minha história, não é porque de onde eu vim que vai ser contada a minha história. Aí você, como é que começou esse projeto, então? Aí quando eu vi, né, eu digo, rapaz, eu vou fazer alguma coisa por aqui, só que eu era muito nova e eu precisava de grana para poder comprar minha casa que eu queria casar. Então esse sonho foi amadurecendo por muito tempo. Desde 2009, quando eu comecei a namorar com ele, até 2021, quando a gente viu que estava no meio da pandemia, os meninos na rua, as meninas me cobrando, porque eu conhecia muita gente, as meninas diziam, você faz balé, você pode me ensinar balé, tia? E aí eu não podia. E quando a gente viu aquele cenário, né, meu marido começou a trabalhar, na época só eu trabalhava, né, então assim, o salário fixo era o meu. E aí meu marido chegou para mim e disse, olha, vamos fazer o seguinte, você pode parar de trabalhar, eu seguro as pontas por aqui e você vai dar o pontapé inicial para o projeto. Então eu parei de trabalhar, parei de receber dinheiro e aí ele ficou segurando as pontas, não foi fácil, porque hoje a gente tem um filho, Fernando Caleb, que... Qual a idade do seu menino? 5 anos. 5 anos, Fernandinho aí, né? Fernando Caleb, que é um nome bíblico, né? Sim. Me diz uma coisa, e aí você começou esse projeto com quantas crianças? Quando a gente iniciou, a gente tinha de 20 a 30 crianças. E hoje? Hoje 120. 120 crianças 120 lá no Novo Horizonte, a favela do Japão. E aí como é que
de onde vêm esses recursos para que você possa, o que é que falta lá, de onde vêm esses recursos que possam, quem está nos assistindo possa ajudar? Como é que pode fazer? Hoje a gente recebe doações, né? Quase 90% são pessoas físicas, né? Que você pode procurar a gente lá no nosso Instagram, @Balé da Ralé, para você fazer sua doação. Balé da Ralé, qual é o Balé Instagram? da Ralé, @Balé da Ralé. @Balé da Ralé. Isso. E o telefone de contato? 98761-6531. Então vamos lá. E aí hoje você tem 120 meninas, tem meninos também? Tem meninos também. Fernando, meu menino, é um dos bailarinos. bailarinos. Exato. E a gente hoje dá aula de capoeira, break dance, dança do ventre, reforço escolar, que é importantíssimo, e balé clássico. Me diz uma coisa, nessa nossa câmara que nós temos aqui, a câmara do Mandou Bem, que você vai falar para o mundo agora. Aproveite e peça, não é mensagem não, faça um pedido para as pessoas que estão nos assistindo para lhe ajudar. Gente, hoje nós atendemos mais de 120 crianças do nosso projeto. Não tem sido fácil, são pessoas físicas que nos ajudam, a grande maioria. Nós temos alguns parceiros como a Seja, o Ciclo com Afeto, que eles vêm nos ajudando. Só que nós precisamos de auxílio de vocês para que a gente possa, sim, de fato, mudar a vida e transformar a nossa comunidade. Dia 27 de julho, a gente vai ter o primeiro espetáculo beneficente no Teatro Alberto Maranhão. Então, se você quiser comprar sua entrada para ver nossas crianças e nos ajudar dessa forma, vai ser maravilhoso. E eu acredito que vocês que vão lá ver, vocês vão se apaixonar pelo nosso projeto e vão, sim, ver que nós mudamos vida e vão querer mudar a vida das nossas crianças também. Então, vem com a gente para nos ajudar e transformar esse bocado de vida que a gente está transformando. Não precisa dizer mais nada. Eu vou encerrar o programa só dizendo parabéns. Obrigada. Para uma menina como essa, professora, transformadora de pessoas. Quando você quer, o impossível é só algo que você ainda não conseguiu fazer. É isso que essa menina está fazendo. Mãe, esposa, dona de casa, professora e transformadora de vidas. Parabéns, Sarine. Obrigada. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te encontro novamente domingo, 8h30 da manhã, na TV Tropical, Record TV. Mais histórias lindas. Eu estou empolgado, vocês estão vendo, né? Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho.